Olha, receber um não do INSS é um verdadeiro balde de água fria, né? Mas calma, o que essa negativa significa de verdade? E mais importante, o que dá para fazer agora? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, vamos entender direitinho os caminhos a seguir. Sabe quando você entra lá no sistema para ver como está o mandamento do pedido e de repente aparece aquela palavra indeferido? Pois é, dá um frio na espinha, gera uma ansiedade, uma dúvida. O que aconteceu? É super normal ficar frustrado com isso. Mas a notícia boa é que indeferido não significa fim de jogo. Muito pelo contrário. Na verdade, é aqui que a gente começa a entender o que deu errado para poder consertar. Tá, mas na prática, o que é indeferido? É o INSS dizendo o seguinte: olha, a gente analisou tudo o que foi enviado aqui e por enquanto parece que não bate com as regras para conseguir o benefício. Simples assim. Só que, e esse é o ponto, essa análise do INSS também pode ter erros, viu? Então, a primeira coisa é se perguntar: por quê? Por que o meu pedido foi negado? Entender o motivo é o passo número 1 para virar esse jogo. Vamos dar uma olhada nas razões mais comuns para isso acontecer. Muitas, mas muitas vezes mesmo, o problema é mais simples do que parece: documentação. Sabe, falta um papel, o laudo do médico estava meio apagado, esqueceu de anexar um comprovante. A falta de uma prova clara é, sem dúvida, um dos maiores motivos para uma negativa. Outra coisa super importante, os requisitos. Cada benefício tem a sua receita de bolo, né? Uma idade mínima, um tempo de contribuição, um período de carência. Se na hora que o INSS for fazer a conta, algum desses ingredientes não estava lá, pronto, o pedido é negado. E agora um ponto que é uma armadilha para muita gente: os dados. Se as informações do seu pedido não batem com o que o INSS tem registrado lá no sistema deles, aquele extrato famoso, o CNIS, isso já acende uma luz vermelha para o analista. E aí, o caminho para o indeferimento fica bem mais curto. Então, resumindo, olha só os principais tropeços: documentos faltando, dados que não batem e, claro, a famosa perícia médica que a gente já vai falar mais sobre. E aqui vai uma dica importante: nem sempre o erro é de quem pediu. Às vezes o próprio INSS erra na análise. Acontece. E já que a gente tocou no assunto, perícia médica. Para quem pede um benefício por incapacidade, essa etapa é, sem dúvida, o coração do processo. É aqui que o jogo é ganho ou perdido, e onde mora a maior parte da frustração. Vamos entender por que a palavra do perito do INSS é tão poderosa. Pode não parecer, mas a avaliação do perito não é um achismo. Existe um manual, um guia oficial, que diz exatamente como ele deve agir. Esse manual técnico de perícia médica tem todas as regras do jogo. Os conceitos, os procedimentos, a ética, tá tudo lá. E aqui está o pulo do gato. Um ponto que o próprio Conselho Federal de Medicina reforça: o perito do INSS tem total autonomia, o que isso quer dizer que a decisão dele é técnica. Ninguém pode chegar e falar: avalei desse ou daquele jeito. A conclusão é dele, e ponto final. Isso leva a uma consequência bem direta e que confunde muita gente. Na prática, o laudo do perito do INSS tem mais peso legal do que o atestado do seu médico de confiança. É por isso que às vezes a pessoa chega com um monte de laudo particular dizendo que não pode trabalhar, mas se o perito do INSS disser pode, é a palavra dele que vale para o benefício. Beleza, o pedido foi negado. E agora? Basicamente existem dois grandes caminhos que se abrem. E a escolha entre um e o outro é pura estratégia, sabe? Depende muito do porquê o pedido foi negado. De um lado, o recurso administrativo. Do outro, a ação na justiça. Vamos botar os dois lado a lado. No recurso administrativo, você está pedindo para o próprio INSS reavaliar a decisão. A discussão continua dentro de casa. Já na justiça, quem vai decidir é um juiz, alguém de fora. E a grande virada, principalmente em casos de doença, é a perícia. Na justiça, quem faz a nova perícia é um médico da confiança do juiz, muitas vezes um especialista naquela área específica. Agora, atenção para essa informação porque é um divisor de águas e muita gente não sabe. Existe um mito de que você é obrigado a entrar com recurso no INSS antes de poder procurar a justiça. Esquece isso, não é verdade. Quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal, o STF. A lógica deles foi bem simples. Se o INSS já negou o pedido uma vez, ele já mostrou que não vai conceder o benefício por bem. Então não precisa ficar insistindo lá dentro. A porta da justiça já está aberta a partir do primeiro não. E é super importante a gente entender que o direito previdenciário não é uma foto na parede, sabe? É um filme. As regras mudam, as interpretações dos juízes mudam, o que valia ontem pode não valer mais hoje. E para a gente entender isso na prática, vamos olhar para um caso bem recente que deu o que falar.
O exemplo perfeito disso é a famosa revisão da vida toda. A história dessa revisão foi uma verdadeira montanha-russa, sério. Primeiro, o STF disse que podia, que a tese valia. Imagina a esperança que isso gerou. Só que aí, numa reviravolta digna de filme, o mesmo tribunal voltou atrás, mudou de ideia e disse não pode mais. Basicamente, a tese acabou ali. Quem já tinha conseguido a revisão e recebido dinheiro, beleza, ficou com ele. Mas para novos pedidos, a porta se fechou. E o que a gente aprende com esse caso da revisão da vida toda? A lição é clara, o jogo pode virar a qualquer momento. E isso só mostra o quanto é importante ter uma análise bem feita, uma estratégia pensada, seja na hora de pedir um benefício ou na hora de brigar por um que foi negado. No final das contas, o sistema do INSS é um verdadeiro labirinto, cheio de regras e detalhes. Levar um não pode ser desanimador, mas é só o começo de uma jornada, e nessa jornada, a sua melhor arma é a informação. A grande questão é sempre essa: como encontrar o caminho certo para garantir um direito que é seu? E a resposta é: conhecendo as regras do jogo. É isso que faz toda a diferença.